Você já ouviu alguém chamar seu nome quando não havia ninguém por perto? Eu ouvi. E não só ouvi. Eu vi. A primeira vez que percebi que algo estava errado, eu tinha 7 anos. Minha avó morava conosco desde que meu avô desapareceu, muitos anos antes de eu nascer. Ela era uma senhora quieta, de olhar fixo e mãos que tremiam levemente. Passava horas sentada na poltrona da sala, murmurando. No início, achávamos que era apenas idade, confusão. Mas as palavras que ela dizia não eram sem sentido. Ele está aqui, ela murmurava. Está me ouvindo. Às vezes, ela ria. Outras vezes, chorava silenciosamente, enquanto olhava para o canto da sala, onde não havia nada, além de uma poltrona vazia. Uma poltrona onde ninguém jamais se sentava, exceto ela. E ele, nunca soubemos o nome dele. Minha avó nunca dizia. Ela apenas o chamava de meu visitante. Com o tempo, percebi que o visitante não aparecia só para ela. A primeira vez que ele me notou, eu estava sozinho na sala, mexendo no rádio antigo que ela adorava. A frequência chiou e uma voz sussurrou meu nome. Eu congelei. Vovó, chamei. Ela não respondeu. Estava no quarto, dormindo. Mas alguém, ou algo, estava bem atrás de mim. Quando me virei, senti o ar gelar. A poltrona estava balançando suavemente. E sobre o tecido desbotado, uma marca afundada. Como se alguém tivesse acabado de se levantar. A partir daquele dia, nada mais foi o mesmo. Minha avó conversava com alguém que não estava lá. Mas eu comecei a escutá-lo também. Meu nome é Caio. E essa história começou quando eu tinha 7 anos. Morávamos numa casa antiga, daquelas que rangem à noite, mesmo sem vento. Era herança de família, cercada por árvores altas, com janelas pequenas e corredores escuros. Era o tipo de casa que, mesmo de dia, parecia esconder alguma coisa. Minha avó, Dona Lourdes, veio morar conosco depois que meu avô desapareceu. Ninguém falava muito sobre isso. Só sabíamos que ele saiu para caminhar numa tarde de domingo e nunca mais voltou. Nenhum corpo, nenhum vestígio. Apenas sumiu. Minha mãe dizia que foi um acidente. Meu pai não comentava. E minha avó... Bom, minha avó apenas falava com ele. Como se ele ainda estivesse lá. Ela passava a maior parte do tempo na sala, sentada na poltrona de estofado vinho, encostada perto da estante com os porta-retratos empoeirados. Sussurrava baixinho, como se estivesse contando segredos. Ele gosta do silêncio, ela dizia. E você também vai aprender a escutar, Caio. No começo, eu achava estranho, mas não assustador. Minha avó sempre foi um pouco diferente. Cozinhava sem seguir receita. Sabia a previsão do tempo, sem ver televisão, e nunca esquecia datas importantes. Mas havia algo nos olhos dela, como se ela visse coisas que mais ninguém via. Lembro que, uma noite, fui até a cozinha buscar água. Quando passei pela sala, vi minha avó parada em frente à parede, com as mãos estendidas. Fiquei observando, sem entender. Você está bem, vó? Perguntei. Ela virou o rosto lentamente. Os olhos estavam marejados. Ele está com frio. Pegue o cobertor azul. Eu obedeci, não sei porquê. Só sabia que era melhor fazer o que ela pedia. Meus pais diziam que era coisa da idade, demência talvez. Mas eu via os detalhes. A maneira como ela deixava um espaço vazio à mesa. Como ela olhava para a cadeira ao lado da dela e sorria, como se estivesse ouvindo uma piada. Com o tempo, comecei a perceber padrões. Sempre às 13 da manhã, a casa ficava mais fria. A porta da sala se abria devagar, mesmo trancada. O rádio chiava sozinho. E a poltrona sempre balançava levemente, como se alguém estivesse sentado ali, respirando, esperando.
Aos poucos, eu deixei de achar que era a imaginação da minha avó e comecei a me perguntar se ele nunca foi embora. As coisas começaram a mudar de verdade quando minha avó ficou doente. Ela passou a dormir mais, comer menos, mas continuava conversando com ele, sempre à noite. Eu ouvia os sussurros vindos da sala, como se ela estivesse rezando, mas não era uma reza. Eram frases soltas, palavras baixas, algumas repetidas vezes, como se estivessem sendo ditadas para ela. Eu comecei a anotar o que conseguia entender. Ele está com fome, não gosta da luz. Está esperando por você, Caio. No início, pensei que era paranoia, uma criança assustada num casarão antigo. Mas então, as coisas começaram a se mexer. Certa noite, acordei com o som da estante de livros se fechando sozinha. Fui até lá e vi um dos porta-retratos da sala caído no chão, o do meu avô, o vidro estilhaçado em cruz, bem sobre o rosto dele. Na manhã seguinte, minha avó me chamou perto e disse com voz fraca: "Ele está cansado de esperar." "Esperar por quê?" perguntei. Ela olhou para a porta. "Por você." Comecei a notar sombras onde não deveria haver sombras. Manchas nas paredes que pareciam se mover quando eu desviava o olhar. O rádio, que estava quebrado há anos, ligava sozinho, sempre na mesma frequência, sempre chiando. E por alguns segundos, eu ouvia alguém respirar. Meu quarto passou a cheirar a madeira molhada, como se algo estivesse apodrecendo por dentro. Perguntei aos meus pais, mas eles não notavam nada. Diziam que eu estava impressionado demais com as histórias da minha avó. Mas ela estava piorando, e ele parecia mais presente do que nunca. Comecei a ver pequenos reflexos no espelho, atrás de mim. Um vulto escuro, parado, quase imóvel, como se estivesse me observando de longe. Mas quando eu virava o rosto, não havia ninguém. Uma noite, acordei com a sensação de que alguém segurava meu pé. Estava frio, úmido. Olhei para baixo e não vi nada. Mas a marca de uma mão permaneceu ali até de manhã, impressa na pele como uma queimadura gelada. Fui até a sala. Minha avó dormia na poltrona. O rádio chiava. Então, ouvi uma voz grave, distante, quase familiar. "Senta aqui, Caio. A casa precisa de outro guardião." Naquela noite, minha avó morreu. Ela estava sentada na poltrona, como sempre, com o rádio chiando baixinho ao lado, os olhos abertos, imóveis, um leve sorriso no rosto e a cabeça virada para o canto da sala, onde nada havia, nada que pudesse ser visto. Meus pais choraram, ligaram para os médicos, para a funerária. Eu fiquei em silêncio, porque eu vi ele sorrindo. Não era meu avô. Era outra coisa. Algo alto demais, escuro demais. Algo que parecia usar o rosto do meu avô como uma máscara. Mas os olhos eram ocos. Enquanto todos cuidavam do corpo da minha avó, eu subi para o meu quarto. Me tranquei. Sentei no chão. Tentei respirar. Foi quando a luz apagou. Fiquei no escuro absoluto, até o rádio do corredor ligar sozinho. A frequência era a mesma de sempre, mas dessa vez a voz sussurrou: "Agora é com você, Caio." Desci as escadas tremendo. A casa inteira estava mergulhada em silêncio. A porta da sala estava entreaberta, a poltrona vazia, mas o assento afundava lentamente, como se alguém estivesse sentado ali, esperando. Eu me aproximei, hipnotizado. Cada passo era mais difícil. O ar estava denso, como se algo invisível me empurrasse para trás e me puxasse ao mesmo tempo. Quando cheguei perto da poltrona, ouvi um suspiro, baixo, lento, atrás de mim. Virei o rosto devagar e vi a sombra, alta, longa, os braços pendendo como cordas velhas, a cabeça levemente inclinada, a pele
enrugada como papel molhado, e a boca se abria como se fosse engolir o cômodo inteiro. Ela se aproximou. Eu tentei correr, mas minhas pernas não respondiam. Tentei gritar, mas nenhum som saiu. A sombra estendeu a mão, encostou no meu ombro e então falou: "A casa precisa de alguém. Você ouviu ela por todos esses anos. Agora, você responde." A poltrona rangeu atrás de mim. Senti um puxão nas costas, como se algo me puxasse pela alma. E naquele instante, eu compreendi. A minha avó não estava doente. Ela estava se preparando para sair e para me deixar no lugar dela. Depois do enterro da minha avó, meus pais decidiram vender a casa. Diziam que não fazia mais sentido manter aquele lugar sombrio, cheio de lembranças. Mas ninguém quis comprá-la. Alguns alegavam que o terreno era amaldiçoado. Outros diziam que a casa era fria demais, mesmo sob o sol. Um corretor chegou a entrar e saiu poucos minutos depois, pálido, murmurando que tinha ouvido alguém chamar seu nome do andar de cima. Meus pais insistiram por meses, até desistirem. A casa ficou trancada, abandonada. Mas eu sei, ela nunca esteve vazia. Eu cresci, tentei seguir minha vida, mas às vezes ainda escuto o chiado do rádio, mesmo quando estou longe. Às vezes, quando estou sozinho, sinto o ar gelar de repente. E em sonhos, vejo a poltrona, sempre vazia, sempre me esperando. Na última vez que visitei a casa, anos depois, algo me chamou de volta. Entrei pela porta da frente. O ranger familiar me deu arrepios. O cheiro era o mesmo, madeira antiga, poeira e algo úmido. O rádio ainda estava lá, e a poltrona também. Sentei, sem saber por quê, sem querer, e naquele instante, senti como se a casa respirasse comigo. Então, ouvi a voz dele, muito clara desta vez. "Agora é sua vez de conversar, Caio. Eles estão chegando." E naquele exato momento, o rádio chiou. Uma nova frequência, uma nova voz, fraca, tremendo, de uma criança, assustada. "Vovó." Eu levantei lentamente, olhei para o canto da sala, sorri. Ele está aqui e está ouvindo. Algumas histórias nunca deveriam ser contadas, mas agora já é tarde demais. Gostou? Deixe seu like e me conte nos comentários o que você faria nessa situação. Sua participação mantém os sussurros vivos. Agora, apague as luzes, feche os olhos e tente dormir, se conseguir.